Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ficar por aqui. Isaías 55 é um dos profetas maiores da Bíblia, fica no Velho Testamento, e ele foi um dos profetas messiânicos. Tudo no seu ministério era concernente diretamente, exclusivamente falando de Jesus no presente, quando Jesus não tinha vindo ainda. Então nós vamos estar ministrando esta palavra. A palavra de Deus em Isaías 55 diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Versículo 4. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, ou correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto estar perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico e perdoador, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que o teu Santo Espírito tenha a primazia e o primeiro lugar nesta noite para glorificar a palavra Jesus, e que cada vida venha a ser tocada e alcançada, meu Deus, por esta palavra. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda força contrária, eu repreendo todo entendimento distorcido e trago as nossas mentes cativas ao senhorio de Cristo, a palavra. E a Ti nós rendemos graças e louvor no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou procurar ser breve, porque eu quero participar desta mesa, a reunião mais importante que existe no templo, na igreja, é a reunião, é o culto de Santa Ceia. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem e não valorizam, mas a Santa Ceia, ela é a consumação, ela é o memorial eterno daquilo que Deus fez por nós. O tema da nossa mensagem hoje, da nossa ministração, é: os pensamentos de Deus nunca serão nossos pensamentos. Eu vou repetir: os pensamentos de Deus nunca serão os nossos pensamentos. Então, por gentileza, fala para 3 pessoas, já aproveita e cumprimenta, fala o tema da ministração: os pensamentos de Deus nunca serão os nossos pensamentos. Glória a Deus por isto.
porque os pensamentos de Deus nunca será e nunca são igual os nossos pensamentos. Então nós vamos entender algumas verdades aqui, na qual o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele me deu essa ministração no domingo passado, na parte da manhã da semana passada, e eu fiquei meditando em algumas coisas fantásticas que eu vou estar compartilhando com vocês nesta noite. Primeira coisa, e primeiramente, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter confiabilidade e a gente precisa descansar em Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que os pensamentos dos mortais. Nós vivemos num sistema, e esse sistema, ele é um sistema maligno, é um sistema no qual implantou-se na concepção nossa, da nossa vida, conceitos, padrões, verdades, tradições, conceitos familiares, conceitos religiosos, conceitos culturais, conceitos sociais, e se estabeleceu dentro de cada um de nós em particular, verdades. Cada um de vocês tem uma verdade, tem uma visão do mundo, tem uma concepção da vida, independente, né, de sexo, de raça, de cor, de inteligência, de sabedoria. Cada um tem uma verdade. E o sistema deste mundo, ele pega as nossas verdades para nós competirmos, para nós depreciarmos, para nós desvalorizarmos e para nós descredenciarmos o outro. Por exemplo, o ser humano, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem uma excelência fantástica na sua concepção fisiológica, neurológica, psicológica e espiritual. Mas vamos ficar no plano natural por enquanto. Se nós observarmos o desenvolvimento da humanidade, se nós observarmos como que está a tecnologia, se nós analisarmos em cada segmento da sociedade, não importa em que área seja, como que está a tecnologia globalizada, a inteligência humana, a gente para e começa a observar, será que o ser humano tem essa possibilidade de criar isto? Se vocês pesquisarem, em Dubai, existem as melhores mentes, as mentes mais criativas, produtivas, invencionistas, iluminadas em todos os segmentos da tecnologia. E você, tendo acesso, você vai ter acesso a coisas extraordinárias na concepção da infraestrutura, na concepção, né, do social, da qualidade de vida, na concepção dos recursos que essa tecnologia traz para esse país, para essa região do Oriente Médio chamado Dubai. Apenas uma região para a gente tentar desmistificar aqui o que o Espírito Santo vai ministrar ao meu coração e aos corações de vocês. A gente observa que fica quase difícil entender, é possível o ser humano criar estas coisas fantásticas, quase sobrenaturais, essas coisas que vai além, muitas vezes, da imaginação de algumas pessoas, porque ninguém pode ir além daquilo que a gente não conhece. Você, por exemplo, não pode pilotar um avião se você não conhece, se você não fez curso, se você não fez horas de voos, porque você é um ignorante a respeito de pilotar um avião. E a respeito das coisas da vida, nós só podemos ir até o limite daquilo que nós conhecemos. E quando a palavra de Deus nos orienta que a gente deve seguir e prosseguir em conhecer a Deus, é para que nós temos acesso de ir além
daquilo que nós podemos ir através do conhecimento de Deus. Agora, a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 9, versículo 8, que o que adquire conhecimento, entendimento, ele ama a sua alma. E o que conserva a inteligência, ela acha o amor. Por quê? Porque na estrutura da nossa alma, nós temos a concepção da vida. A alma é para os mortais, a alma não é para espírito e a alma não é para Deus. A alma é para os mortais e a alma nos habilita a viver nesta terra. Só que a nossa alma, ela foi comprometida com o sistema maligno, com o primeiro Adão, que destronou a nossa capacidade de inteligência, quando hoje nós usamos 4% da nossa capacidade intelectual. Aonde ficou os 96%? E a pergunta que eu faço, com 4%, olha a evolução fantástica da tecnologia globalizada do mundo. Você senta num notebook, ou num iPhone, ou num computador, e você conversa com o mundo, você faz as suas transações econômicas, você compra onde você quiser, qualquer região mundo, você faz transferência de dinheiro para qualquer região do mundo, e além do mais, você tem acesso a coisas fantásticas, muitas vezes em tempo real. Isso porque nós usamos 4% da nossa capacidade intelectual. Agora, aonde ficou os 96%? Eles se perderam. O pecado corroeu, e o nosso físico, que ele é fantástico, o nosso neurológico, que também é fantástico, precisa de centenas e centenas de especialistas para entender partes específicas do nosso corpo, e mesmo assim, essas especialidades, com estruturas de conhecimento, não têm resposta para partes específicas do nosso corpo. E o nosso corpo vai envelhecendo, e ele não vai herdar a eternidade por causa do primeiro Adão. Mas uma das coisas que me traz alegria no meu coração é nós sabermos que este Deus que nós adoramos, e este Deus que nós vamos comemorar nessa santa ceia, o que ele fez na cruz do Calvário, ele trouxe para nós algumas seguranças dentro da nossa maneira limitada de compreender um pouco dos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então vamos compreender o que o Espírito Santo nos diz nesta noite através desta palavra rápida e objetiva. Primeiramente, os homens condenam, os homens julgam, os homens punem, os homens pegam a sua verdade e vomita e sobrepõe sobre a verdade do outro. Os homens competem. Se os homens fizessem o que a palavra de Deus diz para eles fazerem, a vida da humanidade seria como a evolução da tecnologia. Um tem uma verdade, outro tem outra verdade, dentro de uma habilidade específica, dentro de uma capacidade específica, e essas verdades se somam, e a evolução está como nós estamos vendo, olhando de uma maneira positiva. Mas o sistema do mundo, ele nos coloca para nós competirmos, para nós dizermos quem é melhor, quem pode mais, quem que está no nível de superioridade, quem tem referência, quem não tem referência, quem que vai conseguir, quem não vai conseguir, e aí nós vivemos uma vida de competição. Podemos observar nos reality show
que a vida mostra, que as televisão mostra, podemos observar aonde trabalhamos as competições, podemos observar até dentro das igrejas as competições, porque nós não entendemos os pensamentos de Deus, porque nós não entendemos a palavra de Deus. E o Espírito Santo nesta noite nos convida a nós refletirmos sobre algumas coisas. Os pensamentos de Deus não são igual aos pensamentos dos homens. Os pensamentos dos homens, ele é refém ao sistema, ele é refém à própria pessoa e ele é refém ao pensamento do outro. Por exemplo, pensamento, nós não temos capacidade de matar pensamentos. Se vem um pensamento ruim na nossa cabeça, nós não temos a capacidade de matar esse pensamento. Se alguém lança um pensamento e a gente quer matar esse pensamento, a gente também não tem a capacidade de matar esse pensamento, porque pensamento não mata, pensamento administra, pensamento a gente direciona, pensamento a gente tenta de alguma maneira compreender. Então um pensamento vem na minha cabeça, por exemplo, um pensamento mau, vamos dizer que é um pensamento que o diabo lançou, ou talvez vamos dizer que é um pensamento que a minha própria alma gerou, ou talvez um pensamento que alguém lançou para a minha vida. E aí eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o pensamento. Ele vai se tornar cada vez mais forte e mais gigante. Isto a gente observa muito em algumas patologias nas quais eu trato. As pessoas, elas entram em desespero, elas entram em crise, em pânico, porque aquele pensamento começa a gerar e desestabilizar através das ideias, e estas ideias começam a formatar frases, mensagens, e a pessoa começa a entrar no estado de pânico. Aí o que acontece? Ela perde o equilíbrio. Ela perde a noção das coisas que estão acontecendo, porque ela começa a viver um mundo irreal, um mundo ilusório. E aí, o que acontece? Aquele mundo imaginário, ele se torna um mundo que o persegue e vai destruir, só que é um mundo que não existe. Estas coisas, elas acontecem, e eu quero desmistificar da questão psiquiátrica, mas da questão normal de todos nós, é que os pensamentos dos homens, eles sempre são pensamentos, de alguma maneira inconsistente e incerto, porque nós não temos a certeza do futuro. Nós não conhecemos nós mesmos como Deus nos conhece. A palavra de Deus nos diz que antes de nós sermos gerados, está lá em Jeremias, no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia. E a palavra de Deus também nos diz que antes dos pensamentos serem formados na nossa mente, Deus já sabe. E muitas vezes o diabo, como ele trabalha com a oratória, com o poder da palavra, com o poder da argumentação, ele tenta usar a estrutura da nossa alma para desmistificar os pensamentos de Deus, nas quais nós vamos compreender algumas coisas nesta noite. Primeiramente, a palavra de Deus nos diz que se nós olharmos para nós mesmos e nós achar mérito em nós mesmos, nós já estamos condenados, porque nós não temos mérito. Por que nós não temos méritos? Porque nós temos uma estrutura que foi criada dentro de nós, que ela é a primeira a destronar, a destruir e a desestabilizar a nossa vida. Por exemplo, eu posso estar super feliz hoje. Vamos dizer, eu saio daqui do culto alegre, feliz, sorridente. De repente, eu recebo uma ligação no meu celular. Tudo isso pode talvez ir de água abaixo. De repente, eu posso estar muito feliz porque eu ganhei alguma coisa, porque eu recebi uma promoção, porque eu comprei uma casa, qualquer coisa
da esfera natural. De repente, eu vejo alguma coisa, tudo aquilo já passa a não ter sentido. Vida de pessoas, elas são mudadas através de um telefonema. Vida de pessoas são mudadas através de uma fatalidade. Vida de pessoas são mudadas no sentido negativo, muitas vezes através de situações que acontecem. Por quê? Porque no plano terreno nós não temos estabilidade. No plano deste mundo, nós não temos confiabilidade, de segurança permanente. Aqui tudo é provisório, tudo é passageiro, nada é definitivo. Mas eu convido vocês a entender e também a refletir comigo sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus a respeito de cada um de vocês, independente do que vocês façam ou não façam, ou deixou de fazer ou vai fazer. Os pensamentos de Deus a seu respeito, ao respeito de vocês, é pensamento de paz, é pensamento de bênção, é pensamento de vida, é pensamento de vitória, é pensamento de luz. Sabe por quê? Porque o Deus que nos criou, Ele conhece a nossa concepção, Ele sabe aquilo que nós passamos, Ele sabe as nossas fragilidades, e Ele sabe as nossas virtudes, e qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus, a gente sempre vai estar em dívida, porque nunca nós vamos impressionar Deus. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos. Agora eu pergunto para vocês, se o pensamento dos seres humanos e de nós como filho de Deus muda, varia, porque nós temos uma alma que ela tem o seu lado negativo. Então a gente pode estar alegre, daqui a pouco a gente está triste, a gente pode estar com muita segurança, de repente a gente pode sucumbir. Contando uma experiência que uma paciente estava contando para mim no consultório, e ela diz assim: Safam, eu trabalho numa empresa, e essa empresa ela capta recursos financeiros dos outros países, e nós administramos esses recursos. São valores faraônicos, porque tem pessoas milionárias, bilionárias. Esses que a mídia mostra, eu digo que é apenas uma referência, mas tem pessoas muito ricas. A gente muitas vezes nem vê falar de judeus, que são os mais ricos do planeta. Então, ela estava falando, então a gente capta esses recursos dos bancos tal, da Europa, da Ásia, do Japão, até do Brasil, e a gente administra essas fortunas. O que aconteceu? Houve essa queda dessa infração há uns meses atrás, e a Dilma não conseguiu administrar isso, o Banco Central, então o dólar subiu, e isso refletiu nos bilhões e milhões das pessoas. Para nós muitas vezes não faz diferença nenhuma, mas para quem tem muito dinheiro, isso muitas vezes são mansões, apartamentos, aviões, jatos, que vai apenas assim, no piscar de olho. E aí, esse rapaz, esse senhor, um dos donos dessa fortuna, ele estava com câncer da próstata. E ele lá no hospital, com os materiais dele lá, iPhone, notebook, não sei lá, administrando, acompanhando as finanças, porque o dinheiro muitas vezes passa a ser um deus da pessoa. O cara lá no hospital internado, com câncer na próstata, mal, e aí veio a notícia, aí ele ligou para o escritório: eu não quero nem saber, vocês se viram, eu quero o meu dinheiro, porque ele perdeu muito dinheiro, numa oscilação assim, de 0, não sei quanto tal, e ele fez um terrorismo no escritório, e foi uma generação total. Conclusão: depois de uma semana ele morreu, e a fortuna dele? Os pensamentos dos homens é assim.
Os pensamentos dos homens e os pensamentos, dos humanos, dos mortais, não são pensamentos confiáveis, porque de repente eu posso estar falando uma coisa que o diabo lançou na minha cabeça e eu estou falando aquilo que nem meu é, do diabo, e eu estou falando como se fosse meu. De repente um pensamento que vem e eu tento administrar aquele pensamento, e aí eu começo, através dos pensamentos e até como filho de Deus, a questionar como que Deus está olhando para mim, porque eu pensei assim, porque eu agi assim, como que Deus pensa como os mortais. E o Espírito Santo nos convida nesta noite para a gente entender algumas coisas. E antes de eu contar para vocês sobre o pensamento de Deus, qual é o pensamento de Deus, além de ser de paz, de bênção, de vida, de amor, eu quero contar mais um fato, que um irmãozinho da igreja, ele me passou um site, e ele pediu para mim: pastor, faz um favor, assiste esse vídeo de uma igreja conceituada, uma igreja amiga nossa, é uma igreja que eu conheço, pelo menos já vi eles pregando a palavra lá, é uma igreja que não é aqui do estado de São Paulo, mas aí depois vocês podem vasculhar, não vou falar que igreja que é. Aí ele me passou esse vídeo, um vídeo acho de uns 30 minutos, aí eu comecei a assistir de uma profeta, que ela veio dos Estados Unidos, e ela já tinha profetizado antes, e tudo que ela profetizou aconteceu na estrutura. Eles compraram um monte de coisas lá, o templo, eles têm uma cidade lá fantástica, e fazem um trabalho muito bom, inclusive missões. Mas eu quero só mostrar algumas coisas para vocês nessa fala, não denegrindo, mas o fato em si para a gente analisar. Aí a profeta começou a profetizar que todas as pessoas que entrassem naquela igreja, eu escutei. Então estou falando para vocês o que eu escutei, aí vocês podem até pesquisar, vocês também vão escutar. Que todas as pessoas que entrarem naquela igreja, elas seriam ricas. Também ela continuou profetizando que todas, que daquela igreja, daquela denominação, Deus, ele ia levantar o próximo presidente da nação brasileira. E a terceira coisa que eu prestei, tinha muitas outras coisas, que através daquela igreja, Deus, ele ia trazer o avivamento para o Brasil. O que eu quero mostrar para vocês, esses não são os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus não exaltam instituição. Os pensamentos de Deus não exaltam homens. Os pensamentos de Deus não exaltam pastores. Os pensamentos de Deus não exaltam intercessores ou adoradores. Os pensamentos de Deus são mais altos, são coisas espirituais. Os pensamentos de Deus não faz acepção de pessoas e de ministérios. Os pensamentos de Deus não está preso à liderança. Os pensamentos de Deus, sabe quem são? E sabe quem é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus é a palavra chamada Jesus. Então Deus não tem problema, Deus não pensa como os mortais para fazer. Quando Deus pensa, Ele fala a palavra e algo acontece, porque Ele é um Deus de propósito. Portanto, o Espírito Santo nos convida a nós compreendermos que o nosso Pai, que nós servimos, que vamos adorar aqui, Ele nos honrou já e sempre está nos honrando. Sabe qual foi a maior honra que Deus deu para cada um de nós? Esse memorial eterno aqui, Jesus. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E a palavra de Deus que Isaías está dizendo aqui, ele não está falando especificamente da Bíblia, ele está falando que a palavra que sai da boca de Deus chama Jesus. Ela não volta vazia, e não voltou porque ela já fez tudo o que a apraz e já estabeleceu a igreja, e a igreja agora pode ter acesso um pouco dos pensamentos de Deus. Uma salva de palmas para Jesus.
Esse texto, ele trata de coisas fantásticas. Primeiramente, o profeta Isaías convida, porque está falando com a igreja, convida: olha, você que tem sede, você vem à fonte das águas e bebe. Você que tem dinheiro, você vem comprar, mas você compra sem pagar, é de graça. Está falando de uma graça que foi disponibilizada para a gente ter acesso aos pensamentos de Deus na nossa vida prática. Romanos capítulo 12, versículo 3. Se você ir lá para o 1, diz assim, que a gente não deve amoldar a nossa mente com o padrão desse mundo, se conformar, mas nós devemos renovar. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Deus não pensa pensamento de mortes, mas de repente, alguém de vocês possam perguntar para mim, e talvez eu possa me questionar, mas a Bíblia, ela fala que Deus se arrependeu. A Bíblia, ela fala que Deus se irou, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, que Deus se irou. A Bíblia também fala, numa passagem no Testamento, que o Espírito Santo, que é Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis. Então, como que fica o pensamento de Deus, que é mais alto, quando oscila, ele se arrepende? Queridos, existe uma palavra chamada teofania, uma palavra teofânica, numa sigla teológica. Esta palavra, ela mostra Deus se arrependendo, Deus se irando, mas está mostrando num nível que o homem possa compreender, mas não é uma fala literal, ou seja, Deus desce no nível do homem, ele fala no nível do homem, para o homem compreender ele, porque os pensamentos dele é mais alto. Quando você pega Coríntios e você analisa Coríntios, a palavra de Deus fala, quando fala em amor, 1 Coríntios 13, do 1 a 13, fala que nós vemos, Deus no espelho muito ruim, na linguagem viva, muito nublado, mas Ele nos conhece, mas quando Ele se manifestar, nós seremos conhecidos como Ele de nós conhece. Por isso, muitas vezes, nós queremos, pensar os pensamentos de Deus, para Deus, dizendo o que Ele deve fazer, de que forma que Ele deve se comportar, de que forma que Ele deve agir, quando na verdade nós já temos a receita. O que Ele tem para nós é bênção, o que Ele tem para nós é paz, o que Ele tem para nós é garantia, o que Ele tem para nós está acima do nível da alma. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a paz de Deus, ela excede a estrutura da alma, ela excede a estrutura dos pensamentos. A paz de Deus, ela está acima da dimensão natural, porque a paz de Deus, ela é espiritual. Por isso que os profetas, os discípulos de Jesus, quando Jesus foi ressurreto, eles sofriam, eles apanhavam, eles passavam por dificuldade, mas você pode ler em todas as cartas, você não vê um reclamando. E por incrível que pareça, tinha alguns que até ficavam felizes quando apanhava, era açoitado. Eles pareciam pessoas masoquistas, mas sabe o que era? É que eles estavam compreendendo os pensamentos de Deus. Porque quando a carne estava doendo, quando a afronta estava de alguma maneira machucando, ele sabia que em Deus eles poderiam ter paz, em Deus eles poderiam ter segurança, e em Deus a vida deles era preservada, porque Deus, ele é um mentor da vida, da morte, e todas as coisas foi feita por Ele e através dEle, e sem Ele nada do que fez poderia ter acontecido. E este pensamento, esta palavra chama Jesus. Por isto, o Espírito Santo de Deus, ele se alegra nos nossos corações, mas não é essa alegria nossa que oscila, essa paz nossa que oscila, essa
segurança nossa que oscila, porque a gente está seguro um dia, outro dia a gente está inseguro, um dia a gente está contente, outro dia a gente está triste, né? Essa paz, essa alegria de Deus, é saber que quando nós honramos a palavra, quando nós acreditamos na palavra, quando nós viemos para a igreja e participamos dizendo: Jesus, eu estou aqui fazendo menção no teu nome, por o que você fez por mim na cruz do Calvário. Na verdade, nós temos garantias. Por quê? Porque eu estou renovando a minha mente pela palavra. Quando vem a dificuldade, quando vem o estresse, quando vem o cansaço mental, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, eu sei que o mérito é dele, porque eu estou ligado nele. Então a vitória vem, porque a vitória vem através dele, porque é o nome dele toda honra, toda glória e toda exaltação. Eu quero finalizar esta palavra lendo com vocês Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Versículo 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que temos que tratar. Eu quero fechar essa ministração falando algumas coisas para vocês e finalizando daqui uns 5 minutos, 10 no máximo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espírito. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você possa ver no planeta Terra, de tecnologia, de conhecimento, a fonte chama Jesus. E toda a vida que existe no planeta Terra, seja de vegetais, de animais, de micro-organismos, de seres humanos, essas vidas estão sendo mantidas por causa da fonte chamada Jesus. Porque tudo foi feito por ele, através dele e por intermédio dele. Está em Colossenses e está em João. A palavra de Deus, Jesus, ela é uma palavra, ela é a vida, ela é a exaltação de todas as coisas, e ela precisa ser compreendida através dos nossos pensamentos. Primeiramente, se Jesus Cristo viesse de maneira que não fosse humana, seria uma fraude. Deus, ele poderia, e eu vou conjecturar aqui, criar um ser e mandar morrer e resgatar o homem. Ele é Deus, ele pode tudo, ele está acima de tudo, mas o caráter dele não permite, porque ele não pode pensar diferente daquilo que ele é. Ele não pode mudar a personalidade dele em função do caráter, da forma que ele age, porque ele tem um caráter. Ele diz assim: se você é infiel, eu continuo sendo fiel. Se você não me ama, eu continuo te amando. Se você pensa alguma coisa ruim, eu continuo pensando bem sobre você. Não importa o que você faz ou o que deixou de fazer, porque um sangue foi derramado. E esse sangue, ele vai muito mais além do que a gente possa imaginar, porque a graça não é apenas um favor imerecido. A graça, ela vai muito mais além. Sabe por que nós estamos vivos? E porque o nosso coração bate? E porque nós pensamos? E porque nós sonhamos? E porque nós temos habilidades específicas? Sabe por quê? Porque existe uma graça que mantém a gente em vida. Porque se Deus tirar essa graça, a vida vai por terra. Não tem dinheiro que faz essa vida permanecer, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, Ele em Filipenses disse que Ele desceu,
em forma de homem, ele deixou o seu poder lá. Ele deixou lá a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, e ele desceu em forma de homem, se humilhou em servo tal, e ele morreu, morte de cruz. A palavra de Deus diz que Deus o exaltou de maneira soberana, e o nome dele foi colocado sobre todos os nomes. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês e a minha, é assim: sabe por que Jesus ele se tornou homem? Sabe por que Jesus ele recebeu uma alma que com certeza ele chorou, ele teve momentos de tristeza, ele ficou angustiado. Se a gente lê o texto, ele fala: minha alma está angustiada até a morte. Ele clamou ajuda para os discípulos quando foram orar: poxa, vocês não podem orar 1 hora comigo? Ali é alma de homem, e Jesus estava com essa alma. Jesus, ele foi colocado dentro do ventre de Maria, e ele recebeu a concepção, que ele criou na mulher, que é o processo gestacional. Ele criou um tempo, e dentro desse tempo ele ficou preso de um tempo que ele criou como Deus, e ele recebeu este corpo, que nós temos. Jesus recebeu esse corpo, esse sangue que corre nas nossas veias, Jesus recebeu, porque a consumação que ele fez na cruz do Calvário foi legítima. Mas vamos entender algumas coisas. Deus fez isto quando ele amou o mundo de tal maneira, não foi por intermédio de Jesus, não foi por intermédio para dizer, está vendo, Jesus passou por isto, porque Jesus, ele era Deus, ele ia realizar de qualquer maneira o sonho do Pai, porque se Jesus, como o homem, ele fosse fazer a sua vontade, ele ia cortar a cabeça de todo mundo, não ia sobrar ninguém na geração dele. Porque quando Pedro cortou a orelha do Malco, lá do sumo sacerdote, o que Jesus falou? Pedro, para com isto. Curou a orelha do cara lá e falou: olha, eu poderia pedir para o meu pai mandar uma legião, resolveria o problema. Agora, Jesus Cristo como homem, ele recebeu esse corpo, e aqui eu fecho a ministração para vocês entenderem. É para a gente ter a consciência que no nosso momento de dor, no nosso momento de angústia, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento onde a gente olha para a gente e a gente se sente o pior de todas as pessoas, quando a gente não encontra um abraço, quando a gente não encontra uma palavra automotivadora, quando a gente não encontra alguém para dizer: fica tranquilo, o ser humano pisa na bola, erra. Para a gente compreender, Jesus tinha esse corpo e ele sabe exatamente aquilo que eu estou passando. Como ele sabe, ele é o sumo sacerdote, ele está ao lado do Pai intercedendo por mim, eu preciso acreditar na palavra. Mas nós não acreditamos na palavra, nós acreditamos nos homens, nós acreditamos nas regras, nós acreditamos na religião, nós acreditamos nas coisas que nós fazemos. Por isso que quando nós fazemos algumas coisas com Deus, para Deus, oramos, jejuamos, a gente cobra, porque a gente acredita: eu fiz a minha parte, Deus, agora faça a sua. Deus não pensa dessa forma. Você fazendo ou não fazendo, ele vai te abençoar da mesma forma. O diferencial é, se você fazer, quem vai ser beneficiado cada vez mais vai ser você. Porque você vai prosseguir em conhecer, e cada vez que você prossegue em conhecer, cada problema, cada dificuldade, cada dor que vem para querer te abater, o Espírito Santo fala no seu espírito: opa, para aí, alma. Por que você está me angustiando? Por que você está ficando deprimida? Por que você está se sentindo o pior de todas as pessoas? Por quê? O pensamento do meu Pai a seu respeito é de bênção, é de paz, é de vida. Por isto que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a palavra de Deus chama Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, e eu vou finalizar esta palavra dizendo isto para vocês. Que vocês saiam desta noite aqui com esta consciência, que vocês são privilegiados,
Porque agora vocês receberam um novo espírito, agora vocês receberam uma nova identidade, agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, agora vocês são famílias de Deus, e vocês estão aqui para comemorar o memorial eterno. Vocês estão aqui para oferecer a adoração de vocês a Deus racional, não é espiritual, é racional, é intelectual. Eu estou indo lá para a igreja porque eu sei quem é Deus, eu estou devolvendo o dízimo porque eu sei quem é Deus, eu estou ajudando no ministério porque eu sei quem é Deus, eu estou cantando porque eu sei quem é Deus. Você tem racionalidade, não é o espírito que vai fazer isso, é a sua alma. Mas sabe o que acontece? Os seus pensamentos começam a se assemelhar aos pensamentos de Deus, porque quando a gente honra o Filho, nós somos honrados pelo Pai. Então precisamos compreender que não importa aquilo que possamos estar passando, não importa o tamanho da nossa dificuldade, não interessa se é financeira, se é profissional, se é familiar, se é pessoal, se é emocional, se é afetiva, se é física, não interessa. Os pensamentos de Deus a qualquer problema que você possa ter é de bênção, é de paz e é de vida, e a vontade dele para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não existe coisas negativas para Deus, não existe coisas ruins para Deus, não existe julgamento para Deus. Quando Deus descer o juízo dele sobre a humanidade, nós não vamos estar aqui, porque Deus só vai fazer isto, e aí é outra história, quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai junto também, aí sim Deus vai derramar o juízo dele, porque ele é um justo juiz. Mas se Deus fosse derramar o juízo dele hoje aqui na terra, não sobraria nenhum ser mortal, nem o que diz mais puro e mais perfeito nessa humanidade, porque o puro e perfeito chama Jesus Cristo, que foi exaltado sobre todo nome. Uma salva de palmas para Jesus.